existe também um significado, uma lição nisso. Quando nós colocamos a linhagem de Sem antes da Torre de Babel, e colocamos a linhagem de Sem também depois da Torre de Babel, isso tem um significado teológico também, um significado doutrinário também, não é só um efeito literário. Não é só a busca da tentativa de realçar um relato específico, ainda que isso seja verdade. O objetivo teológico, a lição teológica é a seguinte, é como se o autor bíblico estivesse dizendo o seguinte, olha, a linhagem de Sem, mesmo sendo a linhagem santa, isso não impediu que a maldade e o pecado se proliferassem. E essa é uma lição importante para nós. O fato de Deus preservar uma semente, o fato de Deus preservar uma linhagem santa, um povo seu neste mundo, isso não significa que isso poderá impedir a proliferação da maldade. Nós não podemos ser ingênuos. E a história bíblica mostra que isso não acontece. A erradicação da maldade, de acordo com o relato bíblico, só acontece de um jeito, através de uma intervenção abrupta e violenta de Deus. É assim que a maldade acaba. A maldade não acaba por meio da influência silenciosa e crescente do povo escolhido. Ela pode ser refreada, ela pode tardar a crescer um pouco mais, a crescer, não cresce tão rápido, mas ela não acaba. Nós vemos a linhagem de Sem aqui, a linhagem, a semente do Messias sendo preservada e crescendo e se multiplicando e se espalhando, mas isso não impede a existência, a ocorrência de Babel. Então alguém pergunta, o crente, onde é que nós vamos parar? Nós não vamos parar. O povo de Deus tem que ser mais presente, concordo, e temos que ser mais presentes e influenciar mais. Mas não podemos ser ingênuos. O pecado não vai recuar. A Bíblia mostra que só tem um jeito do pecado cessar. E isso é através da intervenção direta, violenta, forte, sobrenatural de Deus. Então por isso a Bíblia diz, ele mandou um dilúvio, acabou com toda uma geração. E ele vai mandar de novo outro dilúvio, só que de fogo, e acabar de novo com toda uma geração. É assim que se destrói a maldade. Quer dizer, nós como Deus é radical, esse é o Deus da Bíblia, não tem outro. É esse aqui. Agora, notem bem, existe uma outra lição teológica a partir dessa disposição literária que vemos aqui. E a outra lição teológica, ela decorre do posicionamento da descendência de Sem depois de Babel. Nós sabemos que o posicionamento da linhagem de Sem antes de Babel mostra que a existência de uma semente santa não destrói o mal. Estamos aqui, nós somos o povo de Deus. Mas o mal continua crescendo. Agora, o posicionamento da linhagem santa depois de Babel mostra algo mais também. Mostra o quê? Mostra que apesar de Babel, o Senhor continua sendo gracioso e buscando e trabalhando no seu propósito de abençoar e salvar. Mesmo depois de Babel, mesmo com Babel, a graça de Deus continua atuando neste mundo. Então nós temos, na primeira fatia do sanduíche, do pão do sanduíche, nós temos um gosto meio amargo. Porque mostra que a existência de uma linhagem santa não acaba com o mal. Mas na segunda fatia do pão, o outro pão do sanduíche, a fatia de baixo, mostra que apesar de Babel, Deus continua no seu propósito de buscar, de salvar e de abençoar. Mesmo em meio a todo o caos que vemos hoje em dia,
É uma lição para nós isso. O Senhor ainda está buscando e salvando pessoas. O Senhor, no meio de toda a escuridão e toda a confusão de Babel, continua buscando, salvando e abençoando. E nós temos que aprender essas coisas, para que não sejamos crentes ingênuos e também não sejamos crentes tristes demais.